Boa noite a todos, bem-vindos. E vamos continuar nestes temas das bem-aventuranças. A mim cabe-me a que está aqui: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é que será uma bem-aventurança? A bem-aventurança é um estado de felicidade, é uma declaração de bênção. E logo na primeira boa-aventurança ele afirmou, Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto encontra-se em Mateus, no Evangelho. O que será ser pobre de espírito? Será quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, está-se a referir àquele que é pobre do ponto de vista material, àquele que se deprecia, àquele que é cobarde, àquele que... Agora não podemos atender. Àquele que esconde o seu talento? O que é que vos parece? Ele está a referir-se a quem? Ele aqui, ao referir-se aos pobres de espírito, ele está-se a referir aos humildes. Porque a humildade é uma virtude. E qual será o contrário de humildade? Este trecho dos bem-aventurados, os pobres de espírito, tem a ver com a humildade e depois com o oposto à humildade, que é o orgulho e a arrogância. Já vamos ver isto. E o reino dos céus, o que é que será? Será um local? Será uma cidade? Será o nosso planeta aqui na Terra? O reino dos céus será a nossa vida futura, para onde nós caminhamos. Quando formos, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, desde que fomos criados simples e ignorantes lá atrás no tempo, sabemos que como o único fanal que temos é atingirmos a pureza de espírito e depois ocuparmos os mundos ditosos, onde será o nosso lugar. Mas daqui até lá chegarmos, a caminhada ainda é longa. Ainda estamos no início da nossa caminhada, por isso estamos no mundo de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo, a incredulidade diverte-se com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito. Com muitas outras coisas que não compreendo mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens arrogantes. Pessoas pobres de espírito sempre vão querer convencer-nos de que somos uns não capazes. E nós, perante uma coisa destas, quando nos querem convencer disto, qual será a nossa postura? É não fazermos caso e acreditar em nós. A expressão pobre de espírito, à época de Jesus, não era usada para aquelas pessoas que não tinham bens materiais. Era então os simples, os humildes, porque eles julgavam os fariseus e os escribas de terem um espírito muito adiantado. Hoje é diferente. Espírito, às vezes, é utilizado como significado inteligente. Por exemplo, quando falamos aquele fulano, aquela pessoa já é muito espirituosa, já tem presença de espírito. São expressões que têm um significado diferente, por isso às vezes não se compreende bem, não entendemos bem esta bem-aventurança. Evangelho segundo o Espiritismo, por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos ou arrogantes. Mas por que serão bem-aventurados os pobres de espírito? Porque não têm o orgulho a tirar-lhes a visão. E então, não tendo o orgulho a tirar-nos a visão, nós entendemos muito melhor as nossas carências e as nossas possibilidades neste mundo. No livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec faz esta pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos espíritos é simples: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral
porquanto o intelectual efetua-se sempre. Allan Kardec depois faz um comentário. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração, a humildade de espírito, e que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Aquele que se eleva será rebaixado. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 5. Porque é necessário tornar-se igual a uma criança para entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a pureza de coração e a simplicidade. Não tem pretensões de superioridade e nos assemelhamos a ela, com essas características alcançaremos o reino dos céus. O ser humano sempre procurou sentir-se orgulhoso e poderoso em relação às suas capacidades e às suas conquistas. Isto à época de Jesus, portanto há 2000 anos atrás, estamos em 2022 e isto faz completamente sentido, esta frase. Temos o exemplo do Sr. Putin na Rússia. A vida em sociedade estimula a competição. Somos constantemente estimulados a corrermos atrás de títulos e riquezas, medindo-nos em relação aos outros. Se tenho mais sucesso é porque sou melhor. Devemos lembrar a frase de Jesus: todo aquele que se eleva será rebaixado. Se quiser ser o maior, seja o menor. Enquanto o orgulho for uma alavanca para nos elevarmos, seremos completamente rebaixados por deixarmos conduzir a uma suposta elevação sobre o nosso próximo. A nossa vitória só será real quando conquistarmos a elevação sobre nós mesmos, na consciência daquele que diz: hoje eu cresci em conhecimento, hoje eu fui melhor do que ontem, hoje eu sou mais paciente, e podemos acrescentar muito mais coisas relativamente ao dia de ontem e hoje, e até para amanhã, ou dizer amanhã quero ser melhor do que fui hoje. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os, mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos normalmente são os que foram pequenos na Terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. É que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia a sua grandeza na terra e que não se leva: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Quem já assistiu aqui a conversas com o nosso querido irmão Fernando, os caixões não têm gavetas. Vamos unicamente nós no caixão, não vai mais nada. E temos o exemplo: Jesus era carpinteiro e Herodes era rei, e vejam que estão completamente em polos opostos. No Livro dos Espíritos, na questão 807, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Esta questão foi colocada por Allan Kardec aos espíritos e eles responderam: merecem anátema. Anátema é reprovação. Ai de leis, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Para as pessoas realmente humildes, não há separação entre raças, religião, cor, género.
Não nos iludamos com a subida inesperada do orgulhoso e as vantagens aparentes da riqueza. Por norma, nós os espíritas dizemos que há duas provas que são extremamente difíceis. Quando nós vimos com as provas para cumprir na Terra, há duas provas que normalmente, muito raramente se consegue vencer essa prova à nossa primeira vinda com ela para cumprirmos, que é a prova da riqueza e a prova da beleza. São duas provas extremamente difíceis. Mais fácil superamos a prova da pobreza do que a da riqueza. Porque quando somos ricos, normalmente, há exceções, mas só conhecemos duas operações: somar e multiplicar. Não conhecemos sequer a operação do subtrair e do dividir. E isso vai trazer consequências graves para as pessoas assim, como aqueles que utilizam, sobretudo, agora passando um bocadinho ao ramo militar, que pensam com os ombros e não pensam com a cabeça. Esses depois também terão consequências a sofrer. Não pensem que a vida para eles depois é fácil numa próxima existência. O Evangelho fundamenta-se numa lei científica, desprendimento dos bens materiais. Aquele que construir a sua vida, seguindo os exemplos de Cristo, terá como recompensa as bem-aventuranças no reino de Deus. No livro dos Espíritos, nos prolegómenos, os prolegómenos é uma espécie de prefácio. Diz assim, eu não os vou ler todos, que eles são enormes, são umas 7 ou 8 páginas, mas assim, este trechozinho é importante. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca nas sendas dos céus um degrau para conquistar as coisas na terra, que se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. No Evangelho segundo o Espiritismo, não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefícios de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo nas vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. No livro Escrínio de Luz, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, por humilhar-se no seio da terra, a semente aprende a morrer, para se renovar enriquecendo o celeiro. Por rebaixar-se de nível, a fim de ajudar o grande rio, faz-se pai das fontes e dos córregos, suportando todos os detritos e garantindo a economia dos continentes a caminho do mar. Por se ocultarem no subsolo, as raízes sustentam as árvores que são a fartura do mundo. Por esconder-se solitária sob o chão, a rocha alimenta a beleza do vale. Humilha-te, engrandecendo a vida que te cerca, e a vida te exaltará. Por isso mesmo, o Mestre maior de todos preferiu sofrer e dobrar-se na cruz, porque, com a grandeza imortal do sacrifício, construiu o caminho para a redenção de todas as criaturas. Que possamos atender às determinações da vontade de Deus a nosso respeito com resignação e que possamos brilhar, porque Jesus também neste capítulo aqui diz que brilha a vossa luz, e que possamos brilhar para as pessoas verem as nossas boas ações e seguirem o nosso exemplo. Pela paciência que tiveram de me escutar, muito obrigado.